Diretor, explica então um pouquinho para a gente como é que vai funcionar o aditamento dos contratos, quem vai poder aditar e quais são as regras para fazer esse aditamento de contrato. Bom, Felipe, pela resolução são passíveis de aditamento todos os contratos vigentes. O marco que define é a fase, ou seja, se houver uma fase que já havia passado o tempo de medição e a fiscalização, por exemplo, já declarou comercialidade, então só pode ser passível de aditivo a fase seguinte. Então, é, serão, serão objeto de aditamento tudo aquilo que ainda não foi dado como vencido ou teve a sua fase de fiscalização de conteúdo local passado, já tendo o marco antes da resolução. Entendi. Agora, então a gente pode concluir que todos os projetos que tiveram já a declaração de comercialidade ou que tiveram foram devolvidos, não podem mais ter fases já vencidas, projetos já devolvidos, com exploração e execução, mas passíveis são passíveis de aditamento de integral da cláusula. Com fase de exploração encerrada e desenvolvimento em execução, pode ser aditada apenas a etapa de desenvolvimento ou a produção. Em fase de produção, pode ser aditada aqueles em fase de produção de módulos que ainda não foram, vamos dizer assim, projetados. Uhum. E como que está, diretor, os estudos para os termos de ajustamento de conduta para esses contratos que já venceram e não cabe mais o aditamento? Sei que a ANP está estudando como fazer isso agora. Um debate que a gente fez interno é o seguinte, como é que a gente contemplaria, até por uma questão de isonomia, como que a gente contemplaria esses contratos que já têm fases vencidas ou já foram devolvidos, que por uma questão de isonomia poderiam ter o mesmo benefício do aditamento que não poderão ter, porque por uma questão até legal e uma recomendação da Procuradoria e da AGU, não se pode retroagir quando você dá medidas que beneficiem, decorrente de multas ou de penalidade, não se pode aplicar o efeito retroativo. Como uma medida de isonomia e tentando, vamos dizer, de alguma maneira, vamos assim dizer, de alguma maneira abranger também essas fases, a gente está debatendo internamente, tanto com a Procuradoria, com a área técnica, a possibilidade da gente construir termos de ajustamento de conduta, até porque essas fases já passadas, o contrato já devolvido, ainda tem um potencial de geração alto de multas e que nós precisamos dar algum tratamento. O melhor tratamento que a gente pode dar é transformar essas multas em algum compromisso futuro de conteúdo local. Eu acho que o pior é a aplicação da penalidade, porque é um fracasso da política, é um fracasso daquele benefício, daquele incentivo que gostaríamos de dar à indústria de serviço, da cadeia de fornecedores nacionais. Então, assim, uma forma da gente amenizar esses efeitos é tentar buscar por um termo de ajustamento de conduta ou um outro instrumento que a gente ainda está em construção, em debate interno com as áreas técnicas, assumir compromissos futuros em detrimento, ou seja, como compensação a essas penalidades, em compromissos futuros, em outros contratos, em outras áreas de desenvolvimento da atividade. Desculpa cortar o senhor, mas seria mais ou menos, eu tive uma aplicação de multa de X por um projeto tal. Eu teria agora o compromisso de investir essa multa em um outro projeto que eu estou desenvolvendo, isso? Numa ideia assim, mais grosso modo, seria o seguinte, eu transfiro aquele compromisso que eu não cumpri num determinado contrato para um outro contrato futuro. Com isso, a gente está visualizando duas hipóteses. Uma é que você estimula a contratação de novas áreas e, ao mesmo tempo, você estimula um percentual de conteúdo local maior como, vamos dizer assim, como contrapartida àquele conteúdo local não atingido numa fase anterior. Então, você está, ao mesmo tempo, estimulando uma política de conteúdo local e, ao mesmo tempo, estimulando a continuidade da atividade de exploração e desenvolvimento de áreas. Entendi. Diretor, como que hoje vocês enxergam, depois da regulamentação, eu lembro que há um tempo atrás a ANP dizia que tinha 150, 160 pedidos de waiver na casa. Talvez esse número tenha crescido. E a regulamentação da isenção do conteúdo local resolve todos esses problemas ou fica ainda um resíduo disso para ser discutido?
Não resolve. Ela resolve uma boa parte exatamente usando sempre como ponto de partida aquilo que é objeto e passível de aditamento. O que não for passível de aditamento serão tratados o waiver caso a caso, a exemplo do que a gente fez no waiver de Libra. Mas teremos aí um longo trabalho e muito trabalho pela frente. E até por essa razão, Felipe, a gente está defendendo e estamos defendendo na diretoria a gente robustecer a área de conteúdo local. É até uma crítica feita pelo Tribunal de Contas da União, que a ANP demorou um pouco a estruturar uma área de conteúdo local e dar a ela uma estrutura suficiente para absorver essa demanda e fazer com que pudesse dar tratamento à aplicação da política de conteúdo local como ela foi. A ideia é transformar a coordenadoria numa superintendência, isso? A ideia é a gente transformar a coordenadoria numa superintendência, porque se aumenta o status da área, você dá maior responsabilidade, dá mais destaque à área, faz com que você tenha mais condições de atrair mais servidores e dar estrutura melhor para que a área possa dar tratamento aos desafios que tem aí, não só dos aditamentos, mas também da atualização e o ajuste da resolução 19, enfim, uma série de outras pendências que decorrerão da fiscalização do conteúdo local, mas também do dia a dia da área. Isso também vai ajudar o trabalho do início da fiscalização do desenvolvimento da produção, que eu acho que é um grande desafio que essa área tem esse ano. Esse é um grande desafio e para enfrentar esse desafio, nós estamos fazendo aí dois pilotos, ou seja, nós estamos em parceria com as operadoras, acessamos os dados das operadoras para que a gente possa, a partir dessas informações, desenvolver um procedimento e um sistema de fiscalização dessa área, que é uma fiscalização que é até relativamente nova. Então, a gente está num projeto piloto, desenvolvendo essa ferramenta para que possa, no futuro, aplicar nas fiscalizações. E isso começa em qual projeto? O senhor pode antecipar para a gente? O senhor falou 2 pilotos? A gente ainda, como é uma fase bem inicial e ainda estamos tratando de dados ainda que são dados das operadoras, a gente tem ido na própria operadora, acessado os sistemas, eu preferia por hora ainda não revelar, até porque ainda é uma fase piloto, ainda tem uma série de tratamentos, um procedimento que ainda vai ser construído. Eu gostaria de não revelar no momento, depois a gente vai tornar público, até porque tudo é transparente. Claro. A gente quer fazer de maneira muito transparente a construção dessa ferramenta. A indústria sempre falou muito da questão da fiscalização do desenvolvimento da produção como um momento de muita tensão, né? O que se fala são em multas bilionárias e tal. Como que a ANP hoje está enxergando isso? Eu lembro que algumas vezes a gente conversou e o senhor defende que a multa é o pior caminho para... Né? A gente sempre fala que, e é uma discussão até que tem na diretoria colegiada, que a multa ela é o fracasso da política, né? E até o diretor Décio usa muito essa expressão, que a multa é o fracasso da política. O que nós gostaríamos de não ter multas. Para não ter a multa, você precisa que a política de conteúdo local tenha sucesso, tenha êxito. E não havendo êxito, havendo a penalidade, a gente quer dar uma segunda oportunidade, daí esse estudo e essa tentativa de transformar essas penalidades em compromissos futuros para cumprimento do conteúdo local. E aí, numa discussão com a indústria, com a cadeia de fornecedores, com os operadores, com as indústrias prestadoras de serviços, para que a gente possa ter elementos e informações concretas de que setores a gente vai investir, de que setores a gente vai desenvolver, em que setores que a gente é competitivo, para que a gente possa assumir os compromissos, que esses compromissos sejam previsíveis e exequíveis. O senhor falou na política, a gente tem hoje, tanto no Senado quanto na Câmara, 2 ou 3 projetos de lei tramitando, tentando fixar índices de conteúdo local para os projetos de petróleo e gás. Como o senhor enxerga isso pessoalmente? O senhor acha isso uma medida boa para o segmento? A definição da política, principalmente pelo Congresso, ela é soberana pelo Congresso. Então, o Congresso tem vamos dizer assim, tem soberania para decidir qual a política e o que ele vai apoiar ou definir em termos de legislação. No olhar do regulador, e tendo em vista e fruto do aprendizado, que é a implantação de uma política de conteúdo local com todos os seus desafios, com todas as suas variáveis, a gente entende que
pôr isso em lei pode engessar um pouco e tornar ele muito difícil de aplicação. Mas essa é uma decisão soberana do Congresso que a gente respeita e vai cumprir. Se isso virar alguma determinação legal, a ANP vai tentar cumprir a sua competência legal. Tá certo. Diretor, obrigado pelo seu tempo, obrigado pela entrevista. Eu que agradeço e estou à disposição aí para contribuir com informações sempre que possível. Obrigado.